Hoje, vamos explorar uma das histórias mais poderosas da Bíblia, que revela a luta entre a verdade e a mentira, entre o poder de Deus e os falsos deuses. Estamos falando do confronto épico entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Esse evento não apenas transformou Israel, mas também nos ensina lições poderosas sobre fé, coragem e a importância de confiar no Senhor. O reino de Israel estava imerso em idolatria, e o rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, havia levado o povo a adorar Baal, um deus falso. Nesse cenário, um homem se levantou, o profeta Elias. Ele desafiou o rei, dizendo que Deus traria uma grande seca sobre a terra, como sinal de que o povo precisava voltar à verdadeira adoração. Por 3 anos, a seca devastou Israel e o povo estava enfrentando uma crise espiritual. Elias sabia que era o momento de agir. Ele convocou Acabe e os 450 profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo, onde a verdade de Deus seria revelada. Quando Elias chegou ao Monte Carmelo, ele se dirigiu ao povo de Israel com palavras impactantes. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, em silêncio, não sabia o que responder. Eles estavam divididos, mas era o momento de uma decisão definitiva. Elias sugeriu um teste. Ele prepararia um altar para o Senhor e os profetas de Baal fariam o mesmo. Ambos ofereceriam um sacrifício, mas sem acender o fogo. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. O povo aceitou o desafio e o confronto estava prestes a começar. Os profetas de Baal começaram primeiro. Eles construíram seu altar, prepararam o sacrifício e começaram a invocar Baal, gritando e dançando ao redor do altar. O dia se passava, mas não havia resposta. Nenhuma chama surgiu do céu. Os profetas de Baal estavam desesperados. Eles cortaram seus próprios corpos, mas ainda assim nada aconteceu. Elias, observando tudo, até zombou deles, dizendo: "Gritai mais alto." Talvez Baal esteja meditando, ou viajando, ou dormindo e precise ser acordado. O povo começou a perceber que, por mais que os profetas de Baal se esforçassem, nada estava acontecendo. Era hora de Elias mostrar que o Senhor Deus era o único Deus verdadeiro. Com um olhar sereno, Elias deu início ao seu desafio. Ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, e pediu que 4 jarros de água fossem derramados sobre o sacrifício e sobre o altar, até que tudo estivesse encharcado. Elias orou: "Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus." Imediatamente, o fogo do Senhor desceu do céu, consumindo o sacrifício, o altar, a madeira, as pedras e até a água que havia sido derramada. O povo viu esse milagre e se prostrou, exclamando: "Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus!" A prova estava dada. O Deus de Elias era o único Deus verdadeiro e toda a idolatria de Baal havia sido destruída em um instante. Mas o confronto não estava acabado. Elias ordenou: "Prendam os profetas de Baal." Eles foram levados e, como ordenado por Deus, foram executados. Essa ação radical foi necessária para erradicar a idolatria de Israel. Após a vitória sobre os profetas de Baal, Elias se retirou para orar. Ele sabia que a missão ainda não estava completa. Ele olhou para o céu e pediu a Deus que enviasse a chuva, que quebraria a seca de 3 anos. Elias não parou de orar até que as nuvens começaram a se formar e a chuva finalmente desceu sobre a terra. O povo estava testemunhando uma verdadeira transformação. A terra que antes estava seca e estéril agora estava sendo restaurada. Mas o mais importante foi a transformação espiritual que começou a acontecer no coração de Israel. O povo que havia se afastado do Senhor agora via com clareza o poder de Deus e se voltava para Ele em arrependimento. Essa vitória de Elias no Monte Carmelo nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, quando as circunstâncias parecem desesperadoras, Deus tem o poder de transformar tudo. Ele é o único Deus verdadeiro, e quando nos voltamos para Ele com fé e obediência, Ele nos responde. Hoje, olhamos para a história de Elias e vemos que os desafios que ele enfrentou ainda são relevantes para nós. Vivemos em um mundo cheio de distrações, de deuses falsos e ideologias que tentam nos afastar da verdadeira fé. Mas a mensagem que Elias nos deixa é clara.
Só o Senhor é Deus. E quando colocamos nossa confiança nele, ele age de maneiras poderosas e transformadoras. Se você foi tocado por essa história, se você também deseja experimentar a ação de Deus em sua vida, não hesite em dar um passo de fé. Deus está esperando por você, pronto para transformar sua vida como fez com a terra de Israel.